Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. Grupo de jovens, dessa vez estudando a lição número 8, para a aula no dia 24 de novembro de 2024. Meu nome é Samuel Martins e hoje eu estou dividindo essa bancada com o irmão Everton e o irmão Matheus. Paz do Senhor, professor Samuel, paz do Senhor, professor Matheus Lins. É uma honra estar aqui com vocês novamente nesse podcast sobre a lição número 8, uma lição de extrema importância que vai tratar sobre a questão da proteção ao dinheiro, obviamente com embasamento bíblico. Amém, irmão Everton, professor Samuel. Mais uma vez estamos aqui, né, para tratar de uma importante lição, justamente o que a lição vai trazer como o que seria proteção ao dinheiro. Certamente uma lição muito prática, apesar de simples, a uma primeira vista, traz importantes ensinamentos e é de uma profundidade extrema. Vai ser realmente um desafio do professor tratar academicamente, fazendo um recorte, né, bem didático sobre o tema, sem fugir muito do assunto, né? Porque, afinal de contas, tratar sobre dinheiro, você pode tratar sobre N outros assuntos, como até descambando para a área de investimentos, cartão de crédito. Afinal de contas, nós somos seres humanos, né? E precisamos lidar com esse tipo de situação, né? Naquilo do que toca, no que diz respeito às finanças, né? E o nosso recorte vai ser justamente em Provérbios, né? E qual a sabedoria que Salomão tenta passar para o seu filho a respeito do dinheiro. Certamente uma importante lição. Com certeza, Matheus, com certeza, Everton. E o texto principal da lição está em Provérbios 21:20, que diz: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O resumo da lição diz que protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Fica sempre o convite aos professores de fazer a leitura semanal, certo? Para aqui já destacarem versículos importantes para a aula, para serem também citados durante a aula. A gente vai ter aqui tanto texto em Provérbios como Atos também, então é importante que o professor leia para que possa cumprir os objetivos. Seriam compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro, reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro, assim como a prudência também como uma proteção ao dinheiro. E para continuar a aula, Everton, convido o senhor, por favor, para, se possível, fazer a leitura do texto bíblico base e toda a aula, para que a gente possa, a partir daí, fazer comentários, desenvolver o assunto com nossos professores também que estamos assistindo. Amém, professor Samuel, professor Matheus. Então vamos lá, a leitura bíblica com embasamento bíblico para esta lição, lição número 8. Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz assim: Alguns há quem espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios, capítulo 13, versículo 7. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Provérbios capítulo 17, versículo 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. E por fim, Provérbios capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, meus queridos professores, foram lidos aí alguns versículos de Provérbios que temos como embasamento bíblico para esta lição, e a lição já começa na sua introdução, informando-nos a estudar a respeito dos conceitos ligados às finanças, né? Iremos ver que essa é uma área também espiritual na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que recebemos de suas mãos. Afinal de contas, nada é nosso, né? Nós não temos por direito dizer isto é meu. Nós que somos cristãos, nós temos a convicção
por fé de que o nosso Senhor Jesus é quem é o provedor e nós temos o dever de administrar e administrar bem, administrar com aspecto cristão, administrar com embasamento bíblico. É isso que a lição vai nos trazer. E, caros professores, é uma lição bastante rica, né? Literalmente, pelo fato de nos trazer orientações à luz da Bíblia, como devemos administrar nossas finanças, como devemos proceder com o próximo, bem como para ajudá-lo, né? E é de extrema importância passarmos aos nossos alunos, já a partir de agora, da sua, ali, da faixa etária juvenil, jovem, para que eles possam, sim, saber administrar o dinheiro, saber administrar a sua casa e, porventura, administrando tudo aquilo que o Senhor nos dá. É verdade, Everton. E começando aqui já puxando um versículo bíblico para a mesa, né? Lembrando que o objetivo desse podcast, para quem está nos assistindo, de repente é a sua primeira vez que está tendo contato com o EBDI Síntese Podcast, é que a gente possa aqui trazer subsídios aos professores para que eles e vocês consigam é, aprofundar ainda mais a aula no domingo. Então, paralelamente ao conteúdo da lição, a gente busca expandir esses horizontes, trazer mais referências bibliográficas, bíblicas, também para que vocês possam expandir mais a aula de vocês. Então, já colocando na mesa aqui um versículo que eu acho que sintetiza bem o primeiro grande princípio sobre dinheiro, a primeira grande sabedoria que todo crente deve compreender sobre riqueza na Bíblia, né? Especificamente aqui no recorte sobre o dinheiro. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 10. Todo mundo conhece esse versículo. É importante entender a aplicação dele. Diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o versículo continua e até detalha que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, o amor ao dinheiro, o entronamento do dinheiro como virtude máxima, objetivo da vida, pauta de tudo o que faz, é a raiz de todos os males para o ser humano. Os males espirituais, porque se desvia da fé, e males também terrenos, físicos, pois se atormentam com muitos sofrimentos. Então a Bíblia já dá a primeira grande sabedoria, na minha opinião, tá? Fora do livro de Provérbios, especificamente essa passagem é a mais conhecida. Entretanto, essa sabedoria faz eco no livro de Provérbios também. Ela é baseada já no Antigo Testamento e de fato aquele que persegue as riquezas acaba ficando sem. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, para mim sintetiza isso e já nos ensina que quem quer ter dinheiro já tem que entender que não deve amá-lo. O dinheiro, ele é não um fim em si mesmo. E daí o problema de amá-lo como um fim, como resultado último das coisas. É isso, é sofrimento e apostasia. O amor ao dinheiro não deve ser um sentimento, uma atitude que tenha lugar na vida do crente. Na verdade, o crente que sabe lidar com o dinheiro, até que deseja possuir o dinheiro, deve entender que o dinheiro não pode possuir. O dinheiro não é o fim, em si mesmo. O dinheiro é um meio. A gente tem que amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Para mim, essa frase sintetiza bem esse ensinamento bíblico de Paulo a Timóteo, que também encontra eco, encontra guarida no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. E o crente deve começar entendendo que não pode amar o dinheiro como fim, mas sim como o meio. Né? Entender que o dinheiro é um meio para concretizar o fim. É um meio, muitas vezes, da obra missionária, é o meio para, como o Everton falou também, abençoar um irmão que está em necessidade. Aqueles que entendem esse primeiro princípio, eu digo a vocês com segurança, são aqueles a quem Deus abençoa. Porque Deus não abençoaria alguém que não pudesse ser abençoado. Imagina se se Deus abençoasse aqueles que não entendem o dinheiro como meio e sim como fim. Seria condenação ao inferno daquela alma. E Deus não iria condenar pessoas ao inferno dessa forma. Ele prefere você no céu, passando necessidade, sem dinheiro, do que cheio de dinheiro no bolso e perdendo a salvação e acrescentando, sim, dores e sofrimentos. Então é importante, para ter dinheiro, saber que o dinheiro não é importante. Que é mais importante aquilo que Deus quer que nós façamos e usar o dinheiro como um meio, amar as pessoas e não as coisas. Amém, irmão Samuel. É verdade, uma lição muito importante, né? E o que eu acho curioso dessa lição é o título dela.
É, esse título é bem interessante porque fala protegendo o seu dinheiro. Mas, a bem da verdade, se formos estudar a lição que ela se propõe a ensinar, e também se formos estudar a Bíblia, obviamente que o dinheiro é importante, a gente precisa proteger o dinheiro como fruto do nosso trabalho, mas principalmente, como o próprio irmão Samuel já comentou aí, trazendo o texto de 1 Timóteo, nós devemos proteger a nossa alma do dinheiro. Então, o que que é mais importante? É o dinheiro que precisa ser protegido ou a nossa alma? Então, se eu pudesse fazer algum ajuste no título, eu faria justamente esse, que é protegendo a alma e o seu dinheiro, ou pelo menos protegendo a sua alma do seu dinheiro. Porque dinheiro, como vimos, é importante. E a Bíblia é repleta de ensinamentos sobre dinheiro. Jesus mesmo trouxe inúmeras parábolas sobre dinheiro. Mas uma coisa que é notório na Bíblia é que há uma grande preocupação com produtividade. E essa riqueza, esse dinheiro, ele precisa, pelo menos para o cristão, advir da produtividade, do trabalho, né? Afinal de contas, esse foi também uma orientação do Senhor e também foi um castigo, né? Que nós nos alimentaríamos com árduo suor, com árduo trabalho. É interessante porque lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 a 18, vai trazer um texto que diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. E o ser humano, principalmente quando está naqueles momentos de muita euforia, de que recebeu uma boa grana e está ganhando, né? Principalmente nesses momentos, ele tem uma tendência muito forte a olhar para si mesmo e dizer: foi a minha capacidade, ou porque eu sou muito inteligente, ou porque eu dei muito duro, porque eu muito estudei, foram as minhas mãos que ajuntaram esta riqueza. Mas o Senhor adverte, como ele advertiu aos israelitas, como ele advertiu ao seu povo lá em Deuteronômio, ele também nos adverte hoje, de que nós precisamos lembrar de que é o Senhor Deus que dá a capacidade de produzir riqueza. E aqui também vem um outro ensinamento, porque a riqueza ela não cai da árvore, né? Talvez haja algum sortudo aí que ganhe na Mega Sena, tire na loteria, né? Mas para o crente a riqueza ela é produzida, ela advém do trabalho, do suor. E isso é a confirmação de uma aliança feita há muito tempo antigo, há muito tempo atrás, que é a aliança de que nada nos faltaria, de que Deus seria realmente o nosso provedor. Há um importante texto também que eu peço até a liberdade, né? Tomo aqui um pouquinho de tempo para ler, que está escrito lá em Mateus, capítulo 25, que fala sobre a parábola dos 10 talentos. Eu vou ler rapidinho aqui. Diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e que ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que é uma parábola um tanto quanto longa, mas cheia de ensinamentos. A um, o Senhor deu 5 talentos. Ele granjeou outros 5, e quando o seu senhor chegou, ele disse: Olha, me deste 5, estou te devolvendo os 5, mais 5. Ou seja, eu dupliquei o que o senhor colocou na minha mão. Da mesma forma, o de 2 talentos também multiplicou e devolveu mais outros 2 talentos, além dos 2 que havia recebido. No entanto, um que havia achado que o seu senhor era um homem muito duro, simplesmente escondeu na terra. Veja que os 3 exemplos, o dinheiro do seu senhor foi preservado, pelo menos a uma primeira vista. Só que aqui há um grande ensinamento. O primeiro é que o seu senhor, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Portanto, talvez o que recebeu 2 talentos não conseguisse granjear a mesma quantidade que o que recebeu 5 talentos. E assim também o de um não conseguiria granjear o 2, mas certamente o que recebeu 1 deveria ter granjeado pelo menos um outro e não ter ficado só com aquele. Então, você começa a perceber que o Senhor tenta ensinar de que nós aqui, como mordomos, como servos, como administradores, como o próprio irmão Everton aqui citou, nós devemos produzir, multiplicar. Deus nos dá bens para administrar e nós, como mordomos fiéis, nós, como bons servos, nós vamos granjear, se utilizar desses talentos que aqui nessa parábola muito tem a ver com dinheiro, mas também os dons, os talentos mesmo que ele nos dá. Nós precisamos multiplicar para que a obra do Senhor avance. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de trazer, que é o da produtividade. Toda riqueza, ela é produzida. E aí, se nós formos ver a nossa lição, nós conseguimos verificar que o primeiro tópico, né, ela fala justamente sobre a sabedoria com o dinheiro, né, ele vai falar justamente uma ponderação, vai trazer uma ponderação, mas também vai trazer o conceito de generosidade. E aí, esse conceito de generosidade, os irmãos podem até comentar depois, mas é algo que na verdade, a expressão de que o cristão não tem amor ao dinheiro. Porque aquele que ama o dinheiro pelo dinheiro e só quer ajuntar riqueza por ajuntar, nunca que vai querer ser generoso com o próximo, porque a sua única e exclusiva preocupação é só juntar por juntar. Mas a Bíblia fala que os olhos do homem nunca se fartam, né? Há inclusive textos importantes sobre isso, como por exemplo, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Então você vê que Provérbios, assim como Eclesiastes, são livros de sabedoria, né? Livros poéticos também, a depender da classificação, eles trazem importantes ensinamentos. O homem, talvez o homem mais rico que já pisou aqui na terra, que foi Salomão, certamente o homem mais rico que pisou na terra, no mundo antigo, ele que teve todo tipo de prazer, ele que teve o prazer da bebida, o prazer do dinheiro, o prazer da fama, o prazer do sexo das mulheres, ele certamente, com muita experiência que tinha um ensinamento muito importante para o seu filho. E, dentre eles, olhe o seu dinheiro com cuidado. Primeiro, você precisa produzir a riqueza, você precisa trabalhar pelo dinheiro, mas você não pode amar o dinheiro. Não deixe que o dinheiro tome o seu coração, como Paulo também escreve lá em Timóteo. Então, justamente, além da proteção
para o dinheiro, nós precisamos proteger a nossa alma do dinheiro, né? Desse Deus, né? Nós não podemos servir a dois senhores. Amém? Amém, professor Matheus Lins. É exatamente isso, né? Que estamos falando nesta lição é tanto sobre o cuidado com os gastos que devemos ter, administrando bem os recursos ao qual Deus nos abençoa, também que possamos também abençoar o próximo, né? É a lei da semeadura. E eu estava aqui me lembrando, me recordando de um texto bíblico que está ali no Evangelho de Lucas, em que Jesus fala da parábola do rico tolo. Lucas capítulo 12, versículo 13 diz: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhe recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois? Não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco. Perceba que Deus chama-o de louco. Esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Então perceba que a nossa missão, principalmente como cristão, é administrar tudo aquilo que Deus nos dá. O interessante é que nesse mesmo versículo, Deus o chama de louco. Percebemos que Deus está preocupado em mais na satisfação da nossa alma com relação à nossa salvação. No mesmo capítulo, Jesus começa também falando sobre as preocupações. O interessante é que Jesus ensina ao rico tolo que só pensa na avareza, só pensa nos seus bens, com o que comer, com o que beber. Esse, porém, tem tudo à sua disposição. Ele é rico, mas também tem um lado negativo que ele só pensa no que tem, nos bens e naquilo que o satisfaz em termos de poder, em termos de condições. Mas no mesmo capítulo, Jesus vai tratar daquelas pessoas que não têm e que passam maior parte da sua vida se preocupando. Perceba no versículo 22, ele diz: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode acrescentar ali uma hora, ou tirar uma hora da sua vida? Então, o dinheiro, meus amados irmãos, não é tudo. O que devemos fazer é proclamar o evangelho, seguir a palavra de Deus, seguir os ensinamentos bíblicos para podermos ser um bom administrador dos nossos recursos. Eu costumo dizer que a Bíblia era o manual do crente, da vida do ser humano. Então, se você segue a palavra de Deus, que é muito e pura e 100% atualizada, você vai ser um bom marido, você vai ser um bom filho, você vai ser um bom pai, e com certeza você será um bom administrador da sua casa, um administrador dos seus bens, ao qual Deus lhe abençoou. E a lição também trata sobre alguns pontos no que diz respeito ao item 3, que fala a prudência como proteção para o dinheiro. E eu estava aqui meditando na palavra do Senhor, o que nos ensina a ser prudente. Uma das lições que me deixa, né, queridos professores, que vocês podem também tratar com os alunos, é a questão de ofertar na casa do Senhor. A Bíblia nos diz em que
trazemos todos os recursos à casa do tesouro. Então, se nós estamos tratando aqui, professor Matheus Lins, professor Samuel, nós estamos tratando aqui sobre que tudo que Deus nos dá, nós temos a função de administrar, também devemos lembrar da contribuição para a casa do Senhor. E o dízimo é um assunto muito importante. Nós vamos entrar nesse ponto porque as maiores bênçãos em que Deus nos abençoa parte do reconhecimento de que aquilo que nós temos, dos recursos, dos bens, que Deus nos abençoou, nos dando a administrar, não é nosso. E que uma parte daquilo que Deus nos dá, nós a devolvemos a Ele. Então, isso é uma forma de reconhecer e dizer: Senhor, eu não tenho nada. O Senhor me deu a condição de administrar e devemos glorificar o nome do Senhor em tudo e em todos os momentos com relação a isso. Então, queridos professores, a ideia, né, desta lição é passar aos alunos que não devemos ter amor ao dinheiro ou às coisas materiais. O professor Samuel disse uma frase aqui excepcional: não devemos amar ao dinheiro, devemos amar as pessoas, né? E o dinheiro, temos um versículo também muito conhecido que foi citado, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Para aqueles que o amam, para aqueles que só fazem as coisas pensando no dinheiro, que só pensam, eu só vou conseguir se eu tiver tanto na poupança ou se eu tiver tanto para poder ali resolver determinadas situações. Quando nós, cristãos, devemos depositar nossa fé em Deus, porque se Ele é o provedor de todas as coisas, com certeza, dinheiro nenhum comprará, primeiramente, a nossa salvação e comprará também a nossa dignidade cristã. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Então é isso que a gente está aqui tratando sobre esta lição 8, sobre como trazer aos nossos alunos o método melhor para se gastar, ou melhor dizendo, para administrar aquilo que Deus nos dá. É verdade, Everton, Matheus, vocês falaram coisas bastante importantes, especialmente sobre a mordomia. Esse é um tema que eu gosto, que eu vejo aqueles que entendem o real significado das riquezas e posses e bens. Existem crentes que são riquíssimos e existem crentes que nem tanto. Por quê? Deus ama mais um do que o outro? Absolutamente não. Mas eu tenho convicção que aqueles a quem Deus deu muito, deu porque tem condição de receber. Uma oração que a gente em sala de escola dominical sempre insta os alunos a fazer é que peçam a Deus para estarem prontos a receber as bênçãos espirituais, primeiro, e as bênçãos materiais que ele tem reservado a nós. E aí a gente conta uma parábola também na aula de EBD, uma historinha para os jovens entenderem isso, que o professor poderia explorar em sala de aula também, que é a do galpão celestial. Foi até utilizada numa das aulas deste trimestre já, das lições de Salomão no livro de Provérbios. E aí, basicamente é assim, você vai contar a história de que um homem morreu, foi para o céu, estava conhecendo o céu lá com um anjo que estava assessorando ele, mostrando a casa de João Batista, a casa de Moisés, estava mostrando ali nessa figura, andando lá pelas ruas e mostrando onde cada coisa funcionava, onde ficavam os locais de adoração, né, como o céu funcionava. E aí esse cidadão que estava lá no céu, salvo já em Cristo, avista um grande prédio, um quadrado, né, e destoando toda aquela paisagem celestial gloriosa, brilhante, tinha lá aquele galpão. E ele, curioso, pergunta, vai até aquele galpão, o anjo meio relutante diz, não, ele é só um lugar que a gente armazena alguns itens que não tem outro local no céu para guardar, a gente armazena lá. E ele insistindo foi, o anjo não era proibido nem nada, mostrou o que é que tinha lá dentro. Quando ele entra, que abre as portas, parecia, né, aqueles corredores de supermercados atacadão, né, que ficam lotados de produtos e caixas, prateleiras e prateleiras enormes com diversas caixas, uma acima da outra, e fileiras intermináveis com profundidade que a vista se perdia tentando encontrar o fim. E aí ele disse, mas rapaz, é muita coisa armazenada. E realmente era. E ele percebe que nas caixas tinha nomes de pessoas, né? E ele pergunta, será que não tem o meu? O anjo já, olha, tem o seu nome e tal. E o cidadão lá já corre para a fileira dele,
encontra lá a fila da letra dele, do nome, acha a caixa dele, feliz, animado, porque achou a caixa que tinha seu nome, guardado lá no céu, alguma coisa que pertencia a ele, né? E quando ele abre a caixa, toda aquela empolgação em descobrir o que tinha naquela caixa que estava sendo estocada no céu junto com diversas outras, aquele semblante de empolgação sai e dá lugar a um semblante de tristeza, um semblante mais apático, porque ele reconhecia o que é que tinha dentro daquele conteúdo, dentro daquela caixa. Então, tudo que estava guardado ali, que ele reconheceu imediatamente quando abriu, eram bênçãos que ele deveria ter recebido em vida, mas que não foram dadas, não foram concedidas, porque simplesmente ele não estava pronto para recebê-las. Então, ele via o emprego que ele nunca teve, o batismo com o Espírito Santo que ele não buscou, a família que ele desejava, mas nunca fez nada para ter, certos jantares de família que ele perdeu com os pais dele, com os sogros. Então ele começa a ver uma série de bênçãos, grandes, pequenas, que ele deixou de receber simplesmente porque não estava pronto. E ele retampa aquela caixa novamente, coloca na prateleira e diz para o anjo: podemos ir embora. Então, essa imagem imaginária, né, sem respaldo teológico, é apenas para a gente entender que Deus tem bênçãos reservadas a cada um de nós, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, e que a gente precisa estar pronto para receber. Então, essa aula de hoje serve muito bem a esse propósito de capacitar o jovem a estar pronto para receber tudo que Deus tem para dar, e que as nossas caixas no céu, né, estejam tão vazias quanto poderiam estar. Que a gente possa chegar lá, na verdade, e não ter nada que faltou chegar porque a gente não estava pronto. Que tudo que Deus tem para nos dar, essas bênçãos e virtudes e dons, possam ser recebidos por cada um de nós, professores e alunos, para que a gente possa exercer tudo isso de acordo com a vontade de Deus, para a glória dele sempre. Esse é o nosso propósito. E aí, agora, já fazendo o gancho com o que Mateus Lins estava falando sobre o ensinamento, o princípio da mordomia cristã, isso também é um ensinamento basilar. Mesmo jeito que é simples, é inicial, é propedêutico entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que o crente não pode ser apegado, amar ao dinheiro, é como pressuposto para ter dinheiro, a mordomia vem logo em seguida. Para você ser um bom mordomo das coisas que Deus lhe dá, você não pode amar as coisas de forma alguma, porque muitas vezes Deus derrama bênção sobre minha vida para atingir a vida de Everton, para atingir a vida de Mateus. Então, a bênção que Deus tem para Everton às vezes está comigo. E eu preciso não amar a bênção que Deus tem para Everton para poder, de forma como um mordomo, um administrador prudente e sábio, entregar o que Deus quer que eu entregue, quando for para entregar. Everton tem que também viver os princípios cristãos de amizade, tem que viver os princípios cristãos de hospitalidade, não pode ter inimizade, porque senão ele termina também fechando a porta da bênção que estava comigo. Então, é no corpo que Deus abençoa. Então, muitas vezes, da mesma forma que para o sangue correr na mão, ele tem que ser bombeado e passar por diversas regiões do corpo, lá na ponta do pé, às vezes vai na cabeça, volta. Então, é uma bênção que transita pelo corpo da igreja e chega na vida daquele que precisa. E Deus só dá àquele que tem condição de receber. E aí Tim Sanders tem um livro chamado Hoje Nós Somos Ricos. E ele tem um conceito de riqueza que eu carrego para mim na vida. Ele diz: rico é ter o suficiente para compartilhar. Aquele que tem o bastante para dividir, esse é o verdadeiro rico. Porque tem gente que tem muito, Everton, tem gente que tem muito, Mateus, mas que não tem o suficiente, que nunca tem o suficiente para repartir. Ele falta, tem tanto, mas ainda falta a ponto dele não poder repartir. Então, esse é o pobre de espírito. Ele pode ter muita posse, mas nenhuma riqueza. Enquanto que tem gente simples, que não tem muito, é verdade, mas que tem a graça de Deus para dividir, que tem o suficiente para compartilhar, que não nega abençoar um irmão, uma irmã quando precisa, que não nega ser instrumento na mão do Senhor. E a esses, com o tempo e sendo da vontade de Deus, ele abençoa regaladamente. Porque sabe que pode abençoar sem perder a alma daquele, porque aquela alma não está vinculada ao amor ao dinheiro, certo? E aí, quando você, Everton, estava falando sobre o princípio também da oferta, de semear no reino, na vida das pessoas, princípios como dízimo, oferta voluntária, tudo isso é muito importante
E só quem é rico pode falar dessas coisas. Eu digo, não aquele que tem dinheiro, mas aquele semelhante à viuvinha, pobre, que na Bíblia vai lá e oferta e essa é exaltada pelo mestre. É esse tipo de gente rica que eu estou falando. Não estou falando de fariseu que tem muito dinheiro, que é tão pobre que só tinha dinheiro. Certo? Não estou falando desses que não sabem o que é a verdadeira riqueza, mas eu falo para aqueles que sabem que são verdadeiramente ricos e prósperos. Só entendem os princípios do ofertório voluntário, do dízimo fiel, quem é verdadeiramente rico. E eu posso falar tranquilamente para você, Mateus e Everton, vocês são ricos, vocês vivem os princípios de Deus, vocês dizimam, não faltam nada, têm casas abençoadas, lares prósperos, vida espiritual farta também, dons, talentos. Isso é verdadeiramente riqueza. E a última coisa da lista das riquezas de vocês ainda é boas condições financeiras para manter a si próprio, sua família, abençoar a igreja, o próximo. Eu não preciso entrar em detalhes, mas eu vejo na vida de vocês essas sementes sendo regadas também, semeadas na vida de outros. Então eu sei que eu estou falando com gente rica. E aí quando você fala sobre isso, sobre a dádiva de ofertar, a honra que é um mordomo, servo fiel de Deus, poder dizer, estou devolvendo a Deus o que ele me dá, me vem à mente instantaneamente, 1 Crônicas 29, quando Davi está conclamando o povo a trazer ofertas para construir um templo para o Senhor, e aí, enquanto o povo glorificava a Deus, honrava ele, porque as riquezas vinham dele, Davi, no versículo 14 de 1 Crônicas 29, abre aspas e diz, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Esse princípio faz Davi ser quem ele era. Faz prosperar, faz semear na vida do filho dele, Salomão, e ser um dos homens mais prósperos da terra. Então, é esse entendimento de que somos mordomos e que tudo que temos é tudo de Deus e que semear na vida do próximo, cumprir uma determinação de fidelidade nos dízimos e ofertas, abençoar o próximo, tudo isso. O que é tudo isso para a gente? Se tudo que nós temos é dele, a gente está apenas devolvendo, cumprindo. Então, a esse Deus abençoa assim, sem medo mesmo, porque sabe que pode abençoar, assim como acontece na vida de Everton, de Mateus e diversos outras pessoas que eu conheço também na igreja que são fiéis a Deus e Deus pode ser fiel com eles também. Que aquela caixa no céu, né, que figuradamente a gente tem usado como exemplo, tá bem vazia, porque tudo que Deus tinha para dar, tá dando. E a gente tem que pedir a Deus graça, graça para ser o crente que a gente precisa ser, para poder ter condições de receber o que Deus tem preparado. E aí, em Provérbios 21:20, ele vai dizer, olha, o tesouro desejável e azeite, ou seja, riquezas, prosperidades, farturas, abundância, existem na casa do sábio, daquele que entende esses princípios e valores, daquele que é rico de verdade. Ou seja, é rico, e aqui eu estou falando no aspecto agora também financeiro, tem mantimentos, a casa do sábio tem mantimento, tem fartura, mas o homem insensato o devora. Ou seja, o homem que é falto de entendimento, que não compreende a sabedoria bíblica sobre as posses, sobre os bens materiais, devora toda a prosperidade que toca. Por isso que, apesar de, às vezes, ter muito, nada tem. Porque nunca é o bastante. Ele nunca tem o suficiente. Porque ele nunca pode compartilhar, nunca pode ofertar. Então, eu digo a você, ele é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que essas pessoas têm são dinheiro, é bens, é dinheiro. Então, a gente tem que fugir desse tipo de coisa. E aí eu lembro, já vou aproveitar aqui e trazer mais assuntos para que vocês possam comentar em seguida. É um tema muito rico, muito vasto também. É importante que o professor tenha diversas janelas que possa abrir em sala de aula. E aí C.S. Lewis tem uma frase que diz: aspire as coisas do céu e você terá as coisas da terra. Aspire as coisas da terra e você não terá nada. Isso vale demais para o crente. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo exorta dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aqui eu tenho certeza que Lewis se inspira nessa exortação à santidade, ao amor fraternal, a se inspirar nas coisas do céu e não nas coisas da terra para formular essa frase que ecoa até hoje, desde o século XX. Então a gente tem que entender isso, que quando a gente busca as coisas de Deus, a terra vem de lambuja, as coisas daqui, porque você passa a fazer parte de um plano divino. Deus pode usar você, porque você sabe como ser usado. Ele pode abençoar os outros através de você, porque ele não vai lhe dar um carro e você vai parar de ir para a igreja porque não quer molhar o carro na chuva, você não vai dar carona
não vai deixar de dar carona aos irmãos porque vai passar num bairro que tem paralelepípedo, ou vai gastar uma gasolina a mais. Deus não abençoa os avarentos. Os avarentos, o que eles acumulam, acumulam para sua própria destruição. Então não entendem o verdadeiro princípio da riqueza e da prosperidade. Vivem, aparentam ser ricos e prósperos, mas são, na verdade, as mais pobres almas. E aí, Provérbios 23 diz assim, olha, versículo 4, não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Aí, Paulo, escrevendo a Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, 13, no final ele faz aquela célebre frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso estampa muitos carros no vidro traseiro e a gente acredita que aquele que fortalece, fortalece em riqueza e tudo posso. Posso ter tudo que eu quiser, porque Deus vai me abençoar financeiramente e tudo. Na verdade, no versículo 12, no 11 ele já começa, né? Não estou dizendo isso porque seja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, independente da situação econômica, financeira que eu me encontre, eu serei próspero em todas as coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui já nos ensina, para a gente seguir, antes, o princípio da mordomia e agora o do contentamento. Ambos princípios protegem o dinheiro, o nosso dinheiro e nossas almas também do inferno, porque nos inibem de pecar. A mordomia protege o patrimônio do devorador imprudente, que ao invés de acumular riquezas para serem usadas por Deus, ele consome tudo. Não há fartura, porque tudo que chega é consumido. Então, esse não entendeu o princípio da mordomia. Portanto, quem é fiel mordomo preserva o patrimônio, cresce o patrimônio e Deus pode usar. Deus pode contar com ele porque sabe que a casa é celeiro de fartura e aí é casa de sabedoria, é casa do sábio. Por outro lado, existe o princípio do contentamento que Paulo ensina. Ou seja, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu estou contente em todas as coisas. Conforme Provérbios 23, eu não me esforço tentando ficar rico, porque eu sei que quem me abençoa, se Deus quiser que eu seja rico, ele vai me fazer rico. Rico para poder compartilhar. Esse é o novo conceito de riqueza, né, que a gente abordou hoje. Rico bastante para poder compartilhar. Esse é o limiar. E aí, sobre contentamento, Paulo também fala, e aí eu já deixo para vocês aberto a fala, diz, de fato, versículo 6 de 1 Timóteo 6, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, estejamos com isso contentes. E aí, só para encerrar mesmo agora, Hebreus capítulo 13, versículo 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Por isso que eu acho que confiar no dinheiro em detrimento de se apegar às promessas e ensinamentos bíblicos a respeito do dinheiro é pecado, porque a gente está dizendo: Senhor, eu não confio no seu mantimento. Eu não confio que o Senhor nunca vai nos deixar nem nos abandonar, nem vai suprir nossas necessidades. Por isso eu tenho que amar o dinheiro, porque o Senhor não me ama bastante para me abençoar conforme eu preciso. Então, o verdadeiro crente entende isso. Então, ele não ama o dinheiro porque sabe que Deus é provedor daqueles que amam a Ele com sinceridade. Amém, irmão Samuel. Rapaz, que comentário, viu? Profundo. Realmente uma riqueza, né? Para utilizar os termos que já estamos utilizando aqui na nossa lição. Mas a verdade, meus irmãos, é que dinheiro, finanças, riqueza é de uma importância tão grande para a Bíblia que 16 das 38 parábolas que Jesus traz tratam da forma como lidar com o dinheiro e com as posses. Mas olha só para você ter ideia, 500 versículos trata sobre oração, mais de 500 versículos sobre fé. Agora vocês têm ideia de quantos versículos trata sobre dinheiro e posses? Mais de 2.350 versículos na Bíblia tratam sobre dinheiro e posse. Então você vê que Deus reservou
uma grande parte da sua sabedoria para tratar de dinheiro e de como o homem deve proteger a sua alma do dinheiro, né? E também o seu dinheiro com os princípios da mordomia cristã. Então, o que a gente aprende é que o dinheiro afeta principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Se a gente for ler lá em Lucas, capítulo 16, versículo 11, diz o seguinte: Lucas 16, versículo 11. A partir do 10, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. 11. Pois se nas riquezas injustas, ou seja, as terrenas, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, compreendemos que as posses, elas competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida. É por isso que lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, essa é a preocupação do Senhor. É que do que adianta ganhar o homem, né? Todo o mundo e perder a sua alma. Então, Deus tem uma preocupação muito grande com a alma, até porque o homem ele foi feito, né, para a eternidade. Há uma eternidade. Nós sabemos que o aqui e o agora repercute para a eternidade e o dinheiro é algo passageiro, é algo que passa. Então, nós compreendemos também que existe uma parte de Deus e uma parte do homem. A parte de Deus é tudo, porque tudo está sob o seu domínio e o seu controle, porque afinal de contas, Deus é o criador de todas as coisas e jamais transferiu a posse de sua criação às pessoas. Onde é que a gente vê isso? Mateus, lá em Salmos, capítulo 24, 1, diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E também tem um outro versículo muito interessante que está escrito lá em Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Veja, então tudo é do Senhor. Todas as posses, todas as riquezas, inclusive aquilo que o homem dá valor, que é prata e ouro. Até isso é do Senhor e nós somos meros administradores. Então, o que há de mais importante como ensinamento que Salomão tenta passar é que há necessidade de que o homem aplique a sabedoria alcançada em Deus em todos os seus recursos. E isso, inclusive, no que diz respeito aos outros 90% que é seu, né? Porque tudo é do Senhor, 100%. Então, as pessoas dizem, não, vou ser fiel somente nos 10%. Não, beleza, você entrega seus 10% de dízimo, mas você também é fiel nos outros 90%. Então, você administra tudo com sabedoria. E aí, se você não tem sabedoria para lidar com o dinheiro, olha o que está escrito lá em Tiago 1, versículos 5 a 7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, na verdade, quando tratamos sobre dinheiro, a gente não pode falar, Senhor, o que queres que eu faça com o meu dinheiro? Não, não existe meu dinheiro. Se eu sou administrador, tudo é do Senhor. Então, a pergunta certa na sua oração, que você pedir sabedoria, é: Senhor, o que queres que eu faça com o teu dinheiro? E aí a gente vai ser fiel em 100%, né? E Deus sabe que nós temos necessidades e desejos, mas Deus é o Deus de provisão. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é tão interessante porque ele termina com uma palavra uma palavra muito singela, mas de uma profunda importância, que é acrescentadas.
Partimos do pressuposto de que nós já temos algumas coisas. Deus nos provê das necessidades básicas, mas Deus, além de prover tudo isso, ainda nos acrescenta mais, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, na verdade, eu tratar sobre dinheiro, o primeiro aspecto muito importante é de que o dinheiro não é nosso. Nós precisamos ser 100% fiéis. Então, é a fidelidade em todos os nossos recursos. 100%. A fidelidade é a despeito daquilo que temos. Não há coisas mais importantes ou menos importantes. Todas as coisas são importantes. A gente viu em Lucas, capítulo 16, versículos 10 e em diante, que ele fala: se não fostes fiéis nas coisas pequenas, nas riquezas injustas, nas coisas mundanas daqui da terra, naquilo que é mais pueril, quem vos dará as coisas verdadeiras, as verdadeiras riquezas? E aí tem uma frase muito interessante de Hudson Taylor que fala: coisas pequenas são coisas pequenas, mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Então, veja, coisas pequenas, de ruma, tem muito, né? Como diz o Matuto, tem muitas coisas pequenas para que o homem tenha cuidado, mas a fidelidade nas pequenas coisas, isso sim é uma grande coisa. E aí a lição ela vai trazer inúmeros aspectos. Você, professor, já deve ter percebido que boa parte da lição é dedicada a falar sobre generosidade, mas os versículos que lemos fala também sobre questão de dívida, de emprestar, e é até interessante que na Bíblia a dívida é considerada uma maldição, né? E aí o crente precisa fugir da dívida. E aqui, até como uma contribuição didática, eu queria trazer uma imagem, que eu peço licença aos senhores para apresentar aqui como material pedagógico. Olhem aí que interessante. Essa imagem é a imagem que, poderíamos dizer, resume o mordomo fiel. Então, eu trago isso aqui como uma contribuição pedagógica. Você, professor, pode apresentar isso num slide, às vezes até escrito mesmo à mão, num papel, se não tiver os recursos tecnológicos necessários. Mas veja aqui, no centro há o mordomo fiel e há alguns verbos muito importantes, né, que circundam a vida ou a administração desse mordomo fiel. É interessante aqui, nós partirmos pelo busque, nós sempre precisamos, o mordomo fiel, ele sempre está apto a buscar conselho. E para isso, nós temos os pastores, os anciãos da igreja, as pessoas com quem podemos, os amigos até que tratam melhor sobre esse assunto, ou são profissionais da área. Então, sempre o mordomo fiel, ele busca conselho. Lembra lá da parábola dos talentos? O Senhor diz: olha, se você não poderia granjear, pelo menos desse esse talento a quem pudesse granjear por você. A quem soubesse. Se você não é profissionalmente apto para gerir o dinheiro, então coloque na mão de quem sabe. Então, é a importância de você buscar conselhos. E sempre um mordomo fiel, ele age com absoluta honestidade. É o outro quadrante aqui dessa pizzazinha que aqui a gente está vendo. O mordomo fiel também, ele trabalha com generosas contribuições. Então, toda contribuição de um mordomo fiel, de um servo fiel, ela é generosa, porque ela parte do coração. É uma contribuição sem contenda, é uma contribuição com contentamento. Todo mordomo fiel também, aqui já outra partezinha aqui da nossa pizza, ele trabalha arduamente. Nós já vimos aqui, tivemos a possibilidade de verificar na própria Bíblia que toda riqueza para o cristão ela é produzida, ela não cai da árvore. Então, sem trabalho e um trabalho honesto, não há riqueza, não há dinheiro. E todo mordomo fiel, ele economiza. A gente já viu que a própria Bíblia trata sobre esse capitalismo, sobre o dinheiro em si, e que esse talento era de fato dinheiro, e não somente dons, né? Como há também essa interpretação. Mas o mordomo fiel, ele está muito preocupado com a família também. Então, ele treina seus filhos. E, principalmente, e aqui é uma coisa que eu confesso que até e eu acredito que o irmão Samuel, irmão Everton, e todo ser humano, né? Ele precisa ter sábios gastos, né? Como a gente atingir essa capacidade de ter gastos sábios?
É muito difícil. Às vezes a gente acaba se embananando com as dívidas, com os boletos, com cartão de crédito, né? A gente sempre se confia de que terá o dinheiro, né, no final do mês, mas isso é uma cilada. Nós, irmãos, precisamos ter cuidado com as dívidas, inclusive lembrando que as dívidas são, sim, tratadas como uma maldição. E aí, meu irmão, não podemos esquecer, Filipenses 4,19, além de compreendermos que nós somos mordomos fiéis, nós precisamos ter a confiança de que o meu Deus, o seu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, eu fico aqui com esse comentário. Agradeço a oportunidade de participar de mais um podcast e desejo a você, querido professor, uma boa aula nesse final de semana e que seja realmente uma lição de riqueza e de importantes trocas entre você e seu aluno. A paz do Senhor. Amém, professor Mateus. Que bênção, professor também Samuel. Olha, o podcast de hoje foi uma bênção. Tenho certeza, caro professor, que você vendo aqui o que foi ministrado neste podcast sobre a lição 8 a respeito da proteção ao dinheiro, será muito valioso na sua aula. Tivemos dicas, tivemos a imagem aí que fala a respeito do mordomo fiel. Tem uma imagem que traz muito conhecimento enriquecedor. É exatamente isso que devemos usar. A palavra no temor e tremor para o bem, né? Para o bem ali, usando a respeito do embasamento bíblico, o que é o sentido do enriquecedor. Nós somos ricos, pois temos Cristo em nossa vida e isso já nos basta. Que Deus abençoe aos amados professores, caros alunos, e que a sua aula seja abençoada e com a riqueza abundante para a vida dos seus alunos. Deixem ser usados por Deus. Deus abençoe e até a próxima. A paz do Senhor. Amém. Eu encerro também minha contribuição de hoje, apenas lendo 2 versículos de Provérbios 3, 9 e 10. Eu acho que sintetizam os conselhos práticos que temos dados aqui na aula de hoje, que o professor também pode usar como uma das sínteses, né, possíveis para a aula deste domingo. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Olha o segredo: aquele que honra ao Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de tudo que semeou das suas plantações, como acredito que não tenha nenhum fazendeiro nos ouvindo, o que a Bíblia está querendo dizer é tudo aquilo que Deus fez você prosperar. Toda aquela semente que plantou, cresceu e deu frutos na sua vida, honre ao Senhor com todos esses recursos. Seja um dizimista fiel, contribua voluntariamente, com gratidão no coração, e os seus celeiros serão plenamente cheios. Sua conta bancária será plenamente cheia. A sua geladeira será plenamente cheia, né? No seu emprego será plenamente cheio. Então, tudo na sua vida, todos os seus armazéns serão plenamente cheios. E a caixa lá do céu, naquela historinha, plenamente vazia, se Deus quiser. Você terá condição de receber todas as bênçãos espirituais e materiais que Ele tem reservado. Né? E Ele continua: e os seus barris transbordarão de vinho. Haverá mantimento para você e sua casa. Lembrando que Deus te fará rico ou rica para compartilhar, para poder semear generosidade em gratidão a Deus na vida do próximo, sendo um mordomo fiel em todas as coisas, no pequeno e no muito. Ser fiel no pequeno é uma grande coisa, né? Como Mateus disse. Então, encerro apenas fazendo a leitura e breve comentário desses 2 versículos. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma excelente aula em nome de Jesus. Amém.